É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar sobre a cúpula das Américas, as relações Brasil e Estados Unidos e a influência do cenário externo na economia brasileira. Eu converso com o Cláudio Frititak, ex-economista do Banco Mundial, diretor da Interb Consultoria. Então, Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise, a você e todos que nos veem e nos ouvem, né? Claro. Bom, vamos começar falando da Cúpula das Américas, que foi bem esvaziada, né? Alguns países não foram sequer convidados, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Aí outros presidentes em solidariedade também não participaram. E havia uma certa expectativa aí do encontro entre Biden e o presidente Bolsonaro. Eles já tinham divergências anteriores. Biden, na época da campanha, já cobrava do Brasil maior compromisso com a preservação da Amazônia, do meio ambiente. Bolsonaro questionou a eleição de Biden e aí ficou um clima de cordialidade entre os dois. Como é que o senhor avalia? Olha, Denise, a situação hoje é que há uma prioridade dos Estados Unidos, que é, em primeiro lugar, isolar a Rússia e, em segundo lugar, conter a China. Isolar a Rússia que implica em que a prioridade dos Estados Unidos se volta para a Europa, fundamentalmente. Conter a China, a prioridade dos Estados Unidos se volta fundamentalmente para a Ásia, África subsaariana, América Latina, são questões secundárias na política externa dos Estados Unidos hoje. Especificamente no caso da América Latina, você tem que tirar o México, evidentemente, que o México está integrado nos Estados Unidos comercialmente, via NAFTA, mas no restante da América Latina, a grande preocupação é a imigração, porque isso tem implicações, de fato, para a política doméstica e para a percepção que as pessoas têm da eficácia do governo Biden. Enfim, então uma parte dessa cúpula da América, que de passagem eu acho uma iniciativa boa, positiva, mas com bastante fragilidade. Uma parte da cúpula da América, o objetivo maior era, de alguma forma, conter a imigração, com a premissa que, se você desenvolve os locais de origem, fundamentalmente a América Central, de onde vêm realmente fluxos muito grandes por conta da instabilidade política, problemas de segurança, etc. Se você desenvolve esses países, bem, você reduz, de alguma forma, a imigração, essa busca, né, para o Eldorado americano. Mas, efetivamente, mesmo que esses países sejam economias relativamente pequenas, os Estados Unidos, até nisso, tem uma certa dificuldade. Eu acho que hoje os Estados Unidos têm uma agenda muito ampla, muito complexa, muito difícil de lidar, e até para um país que tem todos os recursos, em certa medida, não há outro país que tem tantos recursos quanto os Estados Unidos. Até para esse país, um escopo tão amplo testa a sua capacidade, sabe, Denise? Então, a Cúpula das Américas é uma boa iniciativa, mas o efeito, o impacto, realmente muito limitado. Mas houve algum avanço nessa relação entre Brasil e Estados Unidos ou foi apenas um encontro formal? Porque Biden chegou a elogiar a forma como o Brasil cuida da Amazônia. Não é? E sabemos que há uma crítica global em relação a isso, né? O presidente Bolsonaro depois reafirmou também o compromisso com a preservação. Ele chegou a citar, inclusive, as buscas a Dom Phillips e também Bruno Pereira, que é alvo de manifestações no mundo todo, né? Se cobrava do governo uma busca mais intensa, mas o saldo geral que fica. Olha, Denise, o que está acontecendo hoje, desde a guerra da Ucrânia, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, particularmente, é que a política externa americana, e para países que havia uma certa reticência, inclusive o nosso país, ou a Arábia Saudita, no Oriente Médio, etc., mudou. E é uma reaproximação, você pode dizer que é uma reaproximação por conveniência, dado que a prioridade absoluta deixou de ser o nosso país, ou deixou de ser, digamos assim, fazer pressão sobre o Brasil por conta da Amazônia, por conta da eventual ameaça à democracia, enfim. Então, o resultado, o Brasil, que estava relativamente isolado de muitos outros países, e particularmente dos Estados Unidos pós-eleição, ele se tornou menos isolado, e esse é um dos aspectos, um dos corolários da guerra da Ucrânia e da necessidade dos Estados Unidos fazer uma grande frente global para isolamento da Rússia, contenção da China. Então, o Brasil deixou de ser, digamos assim, não vou dizer que na América Latina
era o país que tem em torno de Cuba, Nicarágua, etc., mas dentre os grandes países, era o país mais mal visto pelo governo americano. Isso daí mudou. Tanto é que a posição do Biden, do presidente Biden, é uma posição muito leve, digamos assim, suave, frente aos problemas que nós mesmos enfrentamos aqui. E, efetivamente, pelo que se relata e pelo que o próprio presidente Bolsonaro relata, o Biden falou pouco no seu encontro bilateral, quem falou mais foi o Bolsonaro, e o Bolsonaro, em certa medida, está em campanha, e para ele uma foto com o Biden e com a explicação que o Bolsonaro dá sobre a questão da Amazônia, eu particularmente sou muito cético nesse tipo de explicação, tem muitos dados falsos, mas não importa. A realidade é o seguinte, a explicação que ele está dando sobre a Amazônia, sobre a questão da democracia, das eleições no Brasil, efetivamente foram muito pouco contestadas, no caso, pelo primeiro mandatário dos Estados Unidos, que é a pessoa mais relevante nos Estados Unidos no ponto de política pública nesse momento, né? Agora, tem esse aspecto diplomático que pode ter melhorado para o Brasil. Agora, o Brasil também sofre as consequências de uma piora do contexto global. Previsão de crescimento menor, essa questão relacionada ao aumento de preços, inflação. Hoje a inflação nos Estados Unidos subiu novamente, pressionando os mercados em todo o mundo. Vem mais alta dos juros na semana que vem. E o presidente Bolsonaro ressaltou muito a importância do Brasil como fornecedor de alimentos. E sabemos disso, que em várias áreas o Brasil está lá no topo entre os principais produtores globais, não é? Agora a gente vive as consequências desse cenário mundial, porque ao mesmo tempo que o Brasil fornece alimentos para o mundo, nós temos aqui no Brasil um percentual elevado da população com risco alimentício, né, passando fome. E temos também um aumento muito forte de preços. A inflação subiu muito, em boa parte, por causa dos alimentos e alimentos produzidos aqui. Como é que o senhor vê essa situação quase incoerente que vivemos? Olha, essa a invasão da Rússia na Ucrânia, e algo que, infelizmente, você não parece que havia uma solução de curto prazo, a gente nem não sabemos, o grau de incerteza é muito, muito elevado. Eu acho que foi uma tragédia para a Ucrânia, do ponto de vista humanitário, evidentemente, mas foi uma tragédia para o mundo, né? A consequência, não somente do ponto de vista da economia global, mas do ponto de vista do bem-estar das populações, dos países mais pobres e mesmo de países como de renda média como o nosso, do ponto de vista de pressão inflacionária, escassez de alimentos, etc., é terrível. Então, isso é um problema global. E esse é um problema que cada país está tentando lidar da melhor forma possível dentro das suas restrições. Nós estamos enfrentando hoje uma situação bastante frágil, bastante fragilidade na nossa economia. Os números estão aí, quer dizer, nós devemos crescer esse ano em torno de 1%, um pouquinho. Ao mesmo tempo, o governo está lançando os expedientes populistas no afã de garantir a reeleição. Então, nós estamos realmente entrando nesse ciclo exacerbado de populismo, aumentando o grau de fragilidade fiscal aqui no país. E o resultado disso, pelo menos que nós estamos mostrando as nossas contas, etc., é que ano que vem nós possivelmente vamos ter uma recessão. E recessão com inflação. Então, essa conta do ajuste, digamos assim, está sendo empurrado para 2023. Não importa quem vai assumir em 2023, nós não sabemos. Esse ano, a preocupação maior do governo, infelizmente, pelo menos não, o que está apontando todas essas últimas medidas, etc., é garantir a reeleição. A questão da desigualdade, de alguma forma, a maneira como o governo entende, ele está sendo lidado, digamos assim, com essa transferência maciça de renda, com o Auxílio Brasil, e que isso daí, do ponto de vista do governo, mais uma contenção de preço aqui ou ali, enfim, é suficiente. Mas, evidentemente, Denise, você tem razão, os números estão apontando cerca de 30 a 35 bilhões de pessoas que estão passando fome no nosso país, que é uma inclusive, tragédia. Essa semana, o presidente Bolsonaro e também o ministro Paulo Guedes pediram aos produtores, aos dirigentes aí de supermercados que segurem os preços até o ano que vem. Tem preocupação com a inflação, tem preocupação com as eleições, né? Olha, Denise, eu acho o seguinte, eu acho que está havendo uma distorção enorme em termos de políticas públicas. Se nós quisermos reduzir a desigualdade, mas, acima de tudo, no curto prazo, reduzir o impacto da pobreza absoluta no bem-estar das famílias muito pobres,
Então, o caso é fazer transferência direta de renda para essas famílias, aumentar o Auxílio Brasil. É muito mais eficaz, com um alvo muito melhor, Sim. apesar dos problemas que tem no cadastro, que não foi atualizado, etc. Enfim, a Bolsa Família tinha um cadastro de melhor qualidade, mas ainda assim, o melhor seria aumentar o Auxílio Brasil. Pode aumentar temporariamente, durante 1 ano, 2 anos, Fechamos, doutor. a crise passar. O que está acontecendo, Nós já temos que encerrar. Oi? Eu agradeço muito a sua participação. Chegamos ao final do jornal, doutor Cláudio Frischtak. Okay. Eu agradeço muito a sua participação, suas explicações. Cláudio Frischtak, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria. Mais uma vez, obrigado, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pela participação também e oportunidade, né? Luciana.